Eu quero chamar aqui Vandinha. Vandinha, estou olhando para cá, a Vandinha está lá atrás, por isso que eu olhei e não achei a Vandinha. A Vandinha, ela vai dar um testemunho, chamar a nossa irmã Wanda. Acostumada sempre ver sentada aqui, eu estou olhando ela aqui. Paz do Senhor, irmãos. Estou muito alegre com Jesus, irmãos. Antes de eu contar o meu testemunho, eu gostaria de ler junto com os irmãos, é o Salmo 34, do verso 17. Por favor. Salmo 34, verso 17. Leiamos para não perder tempo. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Mais uma vez. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, o testemunho que eu vou contar é que muitos anos, irmãos, muitos anos, desde a minha cirurgia, eu desempregada, sabe, irmão? Vivendo uma angústia terrível, desemprego, irmãos, porta fechada, nada. E eu clamando, Senhor, eu quero fazer alguma coisa, Senhor, não posso ficar desempregada. Como os irmãos sabem, eu sempre trabalhei, irmãos, desde os meus 18 anos. Aí foi longos e longos e longos anos desempregada. Quantas das vezes, irmãos, entrando aqui na igreja triste, né? E o Senhor, por misericórdia e graça, nunca tem deixado faltar nada para mim, irmãos. Minha família também me ajudando, minha irmã Vilma aqui também, né? O que precisa, a família também está sempre ali ajudando. Irmãos, toda quinta-feira, irmãos, meu pedido também era para o trabalho. Esse papel que a gente coloca aqui, pedido de oração, estava ali, o meu pedido de emprego. Senhor, eu quero emprego. E pedindo ao Senhor, Senhor, eu não quero mais emprego longe. Eu sempre trabalhei longe, irmão, lá no Rio, sempre. Depois que eu vim para Campo Grande. Eu falei, Senhor, me dá alguma coisa perto de casa. Aí passei a ser específica com o Senhor, irmãos. Fazer tipo de orar especificamente. Porque isso é muito importante, irmão, sermos específicos naquilo que nós queremos, né? Então, o Senhor, por misericórdia dele, um dia estava lá no grupo das irmãs, a nossa irmã Denise, que todos nós aqui conhecemos, colocou lá um anúncio lá, né, que estava precisando de uma pessoa, uma cuidadora, para cuidar da mãe dela. Aí, irmãos, vim imediatamente, liguei para ela, né? Ela foi e marcou comigo. Aí eu estive lá na casa dela, nós conversamos. Aí, irmãos, por honra e glória do nome do Senhor, estou lá na casa dela cuidando da mamãe dela. E irmão, e é uma benção, porque além de ser uma pessoa que a gente já conhece, né? Eu conheço ela e ela me conhece. Conheço também a mamãe dela de jovem, né? Que a mãe dela é da Batista. Então, irmão, maravilhoso, né? É uma família maravilhosa. Graças a Deus, ela gostou de mim, a mãe dela. Irmão, e eu tenho experiência também nessa área. Já cuidei também de idosos, já fui acompanhante. Então, para mim, foi bênção. Eu também falei isso com o Senhor, que eu queria algo na minha área. Algo que eu sei fazer, irmãos, também é específico. Você pede um emprego, Senhor, pede na sua área, pede aquilo que você sabe fazer, pode fazer, que está no seu alcance, né? Então, irmão, por honra e glória do Senhor, eu louvo o nome do Senhor por essa benção, né? Por eu ter alcançado essa benção de poder trabalhar. Porque, irmão, eu gosto de trabalhar. Todo aquele que está desempregado sabe que o quanto é difícil, irmão, ficar desempregado. É uma angústia terrível, é horrível, né? Então, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Estou muito feliz com Jesus. Vamos aplaudir o Senhor, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Muito obrigado pela oportunidade. Deus continua te abençoando, minha irmã. Amados, eu acabei de receber uma notícia aqui da Tati, a esposa do Tiago, baterista. Ele foi socorrer ela. Então, nós vamos fechar nossos olhos e vamos fazer uma oração.
sobre a vida da Tati. Senhor, a abertura desse culto, Deus amado, falou de uma palavra muito profunda acerca da unidade. Algo, Deus amado, que agrada o teu coração. E com isso, Deus querido, a tua palavra de Deus diz que aonde o Senhor estabelece para sempre a bênção. Neste momento, meu Pai Celestial, vamos levantar uma oração, um clamor, em prol da tua serva Tati, a esposa do teu filho Tiago. Eu quero te pedir, meu Pai Celestial, que envia anjos ao respeito da tua serva. E que, Pai Celestial, prepara a chegada dela lá no local para onde ela está sendo conduzida, seja uma clínica ou no hospital. Pedimos por misericórdia, Senhor, que nada assim, Pai amado, de mal nenhum venha, meu Deus querido, acometê-la. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que tua boa mão, ó Deus de misericórdia, esteja sobre ela nesse momento. Deus, poupa, meu Pai amado, a tua serva, poupa essa criança que está no teu ventre. Repreende todo, meu Pai amado, espírito de morte. Tudo que não é do Senhor, Pai, nós rejeitamos, não aceitamos. Pedimos, meu Senhor, que toma a frente. Prepara essa equipe médica para receber. Toma o teu servo em tuas mãos. Neste momento, Deus querido, que haja tranquilidade. Espírito Santo sobre ele. Dê tranquilidade. Dê sim, Pai querido, neste momento de... Não posso dizer que é desespero, meu Pai, mas de uma correria em prol de uma vida. E eu te peço, Senhor, que tudo, Senhor, tudo, Deus da primeira, Deus no momento que está sendo conduzida a entrada, seja o Senhor, meu Pai, no controle, no primeiro lugar. Assim, Senhor, seja feita a tua vontade e abençoa, repreendendo todo mal, todo um principado, todo um mal, Deus querido, todo dominadores, meu Pai, desse século, toda uma potestade, seja repreendido pelo poder que há no nome de Jesus. Assim está, Deus querido, a tua filha, teu servo em tuas mãos, esta criança, e pedimos, meu Pai, a tua bênção, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, Jesus. Obrigado. Abra a tua Bíblia, por favor, no livro de Daniel, capítulo 1. Daniel, capítulo 1. Vamos ler até do 1 até o 8, versículo 1 até o 8. Ali está o 8. O 8 diz assim: E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Mas eu vou ler do versículo 1 para que nós possamos entender esse contexto todo no qual Daniel ele tomou essa decisão. O porquê ele toma uma decisão tão importante na sua vida, que norteou toda a sua história, até o momento que Deus o recolheu, que norteou tudo aquilo, e que foi um homem que deu de jovem, deu de adolescente até a sua idade de idoso, Deus mostrou a sua grandeza através de uma decisão que ele tomou, assim como alguns falam jovens, adolescentes. Foi com 17 anos, foi levado para a Babilônia. Diz assim: no ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor,
rei de Babilônia, a Jerusalém a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos vasos da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os vasos na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, o chefe dos eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, da linhagem real e dos nobres, mancebos, em que não houvesse defeito algum, formosos de parecer, instruídos em toda a sabedoria, sábios em ciência e entendidos no conhecimento, e que tivesse habilidade para viverem no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhe determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudesse estar diante do rei. E entre eles se achavam 2 filhos de Judá, dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o nome de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abidnego. E Daniel propôs, como algumas Bíblias, assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com vinho, nem com vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Amados irmãos, aqui, para que nós possamos entender todo aqui um contexto dessa história desse jovem que depois se tornou um idoso, aonde que nos dá um exemplo muito grande nos dias de hoje, de decisões na nossa vida, mediante qualquer situação, circunstância, adversidade, ou até mesmo momento de pressão, que você ou eu possamos, ou nós possamos estar passando, enfrentando, para tomar uma decisão de como Daniel tomou, não se contaminar com as iguarias do rei. Aqui nós lemos que no reinado do rei Joaquim, o povo ele vivia, eu posso dizer assim, de forma mística, que um momento estava bem, em outro momento não, porque achava que a presença do Senhor poderia garantir tudo para eles. E parece que eles não tinham aprendido quando a arca estava ali no meio dos filisteus, e a arca simbolizava a presença de Deus. Mas o Senhor ele tem os seus meios de falar com o seu povo, de ministrar para o seu povo, seja de forma individual ou coletiva. Deus tem a sua maneira de se comunicar, de mostrar um propósito que Ele quer, aqui um chamado. E podemos notar aqui que o Senhor entregou Joaquim nas mãos desse rei. Não foi o poderio bélico de Nabucodonosor, não foi o poderio bélico de Babilônia que tomou. Entenda, e o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim. Devido, podemos dizer assim, a um momento de estabilidade, que o próprio rei ele rasga a palavra do Senhor, o próprio rei prende o profeta, e nesse momento Deus, a palavra diz que ele foi entregue na mão desse rei, e alguns utensílios da casa do Senhor, a Bíblia não relata qual esses utensílios, e foi entregue os vasos, e ele pega e leva para o seu Deus, para Sinar, para o local do seu tesouro, crendo Nabucodonosor que ali poderia estar realmente conquistando algo muito profundo na sua vida. O maior império daquela época de conquista, e assim ele leva esses
utensílios para a sua casa, do seu Deus. E ele manda que trouxesse para o Aspenaz, chefe dos eunucos, alguns filhos de Israel. E dentre esses filhos estavam Daniel, Sadraque. Daniel, não vou nem falar Sadraque para não dar, porque Sadraque tem um nome diferente do que o nome posto a esses jovens, que foram Daniel, que foram Ananias, Misael e Azarias. O que nós estamos querendo dizer nessa noite ao nosso coração? O que Deus quer falar ao nosso coração, o que Deus colocou no meu coração? Parece que no momento atual que nós estamos vivendo, e nós não estamos cativos, não fomos levados cativos, Daniel tinha toda condições. Daniel foi tirado da sua vida, cultura familiar, da sua nação, do bem-estar familiar, tirado de seus amigos, outros amigos, foi levado até a Babilônia. Não, a Bíblia não relata de qual forma, se foi a pé, puxado por uma corda, ou em cima de uma carroça, como fosse em volta de uma prisão. Não sabe como foi alimentado. Enfim, Daniel chega à Babilônia, Daniel e seus 3 amigos, não só ele, como outros também jovens. E ali, a primeira coisa que é colocado para eles é a questão da comida, é a questão da mudança de nome. E que Deus falou muito no meu coração, que a primeira atitude que esse rei faz é colocar os nomes, é colocar sobre eles um nome pagão, para todo um esquecimento de tudo que eles têm aprendido lá em Judá. Em todo que eles têm aprendido na palavra dos profetas, na palavra messiânica de Moisés, na palavra de Isaías, em tudo aquilo que eles tinham aprendido. E o rei começa a colocar sobre eles outros nomes, para que na mente deles esquecesse a cultura daquilo que eles tinham aprendido. E ele pede para que tais mancebos, sem defeito alguns, formosos de parecer, instruídos em toda a sabedoria e sábios em ciência, entendidos no conhecimento, que tivesse habilidade para viverem no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados na terra e na língua dos caldeus. É uma guerra que nós hoje estamos vivendo, e essa guerra é espiritual. O que eu estou querendo trazer nessa noite é de que hoje não precisa nos levar cativo para uma outra nação, mas sim estarmos na presença de Deus, na casa do Senhor, mas cativos na nossa mente. Primeira coisa é mudar o nome que esse homem colocou para eles aqui. Daniel, Dan, é juiz, Deus, Deus é meu juiz. Para colocar o nome de Beltesazar, que significa amigo de Bel, amigo do rei, protege o rei. Para colocar o nome dos outros irmãos de Daniel, vou colocar assim, de Ananias para Sadraque, Ananias, Yahvé é misericordioso, ou Deus é generoso, ou gracioso. Para colocar o nome de Sadraque, aquele que pertence à deusa. E para colocar o nome de Misael, quem é como Deus, Mesaque, quem pertence ao rei. Azarias, Deus me ajuda. Abdinego, servo de Nego. Olha bem, queridos, o significado desses 4 jovens para um outro significado. E Deus falou muito no meu coração o propósito desses jovens, no qual que abriram o coração para Deus fazer coisas grandes na vida deles, ali em Babilônia.
E nós lemos no capítulo 8 que Daniel, algumas traduções fala, propôs ou assentou no seu coração, como eu li, não se contaminar. Propor é levar uma ideia. Ele leva uma ideia ao responsável pela dispensa. Primeiro ele fala com o chefe dos eunucos de forma educada. Poderia muito bem ele, com uma rebelião no seu coração, e chegar, eu não vou comer, não vou me alimentar, não vou comer, não vou beber, de forma rebelde, mas ele é educado, ele chega e fala para esse chefe dos eunucos. O chefe dos eunucos chega para ele e fala, eu temo muito ao meu senhor, porque ali estava envolvendo morte, essa é a palavra. Daniel sabia que ele não comendo, ele iria morrer. E se o chefe também não obedecesse à determinação do rei, poderia também a sua cabeça ir a prêmio. Mas quando ele chega para aquele outro homem, que nós lemos, passa do chefe dos eunucos, mas ele fala ao dispenseiro, no verso 11, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias e Misael, experimenta, peço-te teus servos 10 dias, versículo 12, fazendo que nos dê legumes a comer e águas a beber. Esses homens estavam dispostos a viver uma vida de fidelidade com o Senhor. E através dessa determinação no coração deles, da integridade, permanecer íntegros em tudo aquilo que eles aprenderam quando tinha liberdade, em tudo aquilo que eles aprenderam que tinha a adoração ao Senhor. Chegou um momento muito difícil da vida deles, que eles precisavam tomar uma decisão. E sabendo que uma determinação do rei não poderia ser revogada, a porção era a comida e a bebida que o rei, ele bebia e comia. Com certeza era oferecida aos deuses pagãos. E Daniel, ele é impulsionado a tomar uma decisão e pede somente 10 dias. Mas o rei propôs para o chefe dos eunucos durante 3 anos para se apresentar a ele, para ver como é que estava o aspecto físico, intelectual, sabedoria. Acreditava o rei que eles comendo aquela porção e bebendo aquele vinho, iria ter essa porção de sabedoria sobre eles. Seriam homens robustos para estar dentro do pátio, dentro do palácio. Daniel, queridos, poderia muito bem entender e querer ter essa mordomia de viver dentro do palácio com o rei. Mas Daniel, ele não abriu mão da sua identidade diante de Deus. Daniel aprendeu a servir a um Deus vivo, um Deus de propósito. Daniel entendeu e começa a colocar em prática aos seus 17 anos, alguns falam 15, mas eu quero falar 17 anos, tomar uma posição diante de uma nação estrangeira, uma nação hostil, sobre leis pesadas. Mas o que me chama muito a atenção estudando é que Deus começa a agir sobre a vida de Daniel e aqueles 3 amigos. Deus começa a ministrar milagres, ao ponto de, nós lemos aqui que o homem estava sob a responsabilidade, o chefe do eunuco achou graça de Daniel. Versículo 9, ora deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante dos chefes dos eunucos. Quando nós tomamos uma posição diante de Deus,
aquilo que nós tomamos como hoje uma posição diante de Deus, vai falar muito alto amanhã na nossa vida. Quando nós tomamos essa posição de não ter a identidade confusa nessa terra, a identidade é confundível, não é isso? Confusa. Será que eu sou servo de Deus? Um dia sou, outro dia não sou. Um dia eu quero adorar, outro dia não quero adorar. Hoje eu não vou para a igreja por causa da luta que eu estou vivendo, que eu estou passando. Deus não fala comigo. Quero ouvir a voz de Deus, mas Deus não fala comigo. Deus não tem falado comigo, então não vou mais adorar. Ora bem, olha a situação desse jovem. Tinha tudo para negar o Senhor. Tinha tudo para voltar, virar as costas para Deus. Mas ele toma uma posição. Daqui surge um grande líder. Aqui surge um grande líder. Não só desses 3 amigos, mas um grande líder, um homem de referência. Já começou com 17 anos, impactar vidas que estavam sobre a sua, aliás, ele estava sobre uma cobertura, estava acima dele como autoridade. Era eunuco e depois o dispenseiro. Ele pede somente 10 dias para não comer. E Deus começa a fazer outro milagre. 10 dias, Deus começa a mover sobre a vida desses 4 jovens, a colocar eles mais bonitos, robustos. Durante 3 anos, 10 dias, foi o suficiente para Deus realizar o milagre na vida deles. Eu não sei o que você está passando, mas entenda uma coisa. A identidade sua é inconfundível, tem que ser nessa terra. A tua posição diante de Deus tem que ser única, somente para agradar ao Senhor. Daniel estava longe de tudo, mas não estava longe de Deus. Daniel estava longe da sua nação, mas não estava longe da nação que vem do céu. Daniel estava longe de sua mãe, de seu pai, mas não estava longe do Abba, que estava próximo dele para confortar e consolar o seu coração e dar força. Daniel passou a entender que ali naquele local, ele precisava ser uma testemunha viva de Deus. Daniel entendeu que o que ele aprendeu, que quando o Senhor abriu o Mar Vermelho, quando tirou o povo de mãos fortes do Egito, abriu o Mar Vermelho foi o Senhor. Somente falou: porque clamas a mim? Diz ao povo que marche. Tem hora que não é só clamar, tem hora que tem que agir. O Senhor por que falou? O Senhor falou: porque clamas a mim? Diga ao povo que marche. Tem hora que nós temos que tomar uma atitude. E se nós lemos aqui, de maneira nenhuma Daniel orou, tomou somente uma atitude. E essa atitude agradou o coração de Deus, que Deus começou a mover a favor de Daniel. Deus começou de fato a cuidar da vida de Daniel. Se nós formos ler todo o livro de Daniel, nem leões puderam comer ele. Foi levantado muitas acusações. E Daniel, mesmo com as acusações, ele não levantou uma voz contra aqueles que se levantaram contra ele. Identidade inconfundível. É aqueles que têm o Senhor como base. É aqueles que têm o Senhor como fundamento das suas vidas. Aqueles que de maneira nenhuma, aqueles que não querem negar o Senhor, que vai até o fim. Verso 12. Experimenta, peço-te os teus servos 10 dias, fazendo que se nos dê legumes a comer e água a beber. Então se veja, verso 13,
diante de ti o nosso parecer e o parecer dos mancebos que comem a porção do manjar do rei. E conforme vereis, te haja como os teus servos. Quando nós nos colocamos como Deus quer, seja o ambiente que você estiver, é você que faz o ambiente mudar. O ambiente não pode te mudar. O local que ele estava não mudou, Daniel. Mudaram o seu nome, mas não mudaram o caráter. Mudaram o seu nome, mas não mudaram a identidade que ele tinha diante de Deus. Mudaram o seu nome, mas não tiraram da sua mente e o coração o que era Deus para ele. Mudaram o seu nome, deram ensinamento na língua dos caldeus, mas ele não esqueceu sua raiz. Ele não esqueceu da onde que ele tinha vindo. E às vezes nós passamos um momento difícil na nossa vida, e é difícil mesmo. Pode ser uma enfermidade, pode ser o desemprego, pode ser um relacionamento familiar. É difícil, sim. Pode ser você mesmo lutando contra você, contra a sua mente, contra o seu coração. Mas olha a situação desse jovem. Não se contaminar com a iguaria do rei representa um propósito no coração de manter a integridade. E às vezes nós, numa situação de dificuldade, abrimos a boca para falar coisas que não é agradável a Deus, que não agrada a Deus. Murmuramos, questionamos. Não esperamos tempo de Deus agir na nossa vida. Ficamos ansiosos, preocupados, sim, porque Deus sabe da nossa humanidade, sabe da nossa estrutura. Deus sabia tudo da vida de Daniel. Mas Daniel toma uma decisão diante de uma nação, fora dos seus pais, longe dos seus pais, longe do rei Joaquim, longe dos sacerdotes, longe do local de adoração de Jerusalém, de Judá, Jerusalém. A nossa atitude, Daniel mostra que em qualquer lugar tem que ser a mesma. Eu não posso ser um servo tranquilo, amoroso aqui, no meu ambiente, no meu lar, diferente no local de trabalho, diferente na faculdade, no colégio, dentro de uma condução, dirigindo o carro, caminhando, malhando na academia, conversando com outro. A minha atitude tem que ser a mesma, a conversa, a minha fala tem que ser a mesma. E Daniel, ele não ofendeu ninguém, de forma educada, ele pede, ele não foi com rebeldia. E ele conquista aquele coração, conquista aquele homem. Ele pede 10 dias, é aceito 10 dias. E diante desses 10 dias foi feito um milagre na vida dele. Deus é que fez o milagre. Tudo que nós temos é dado do céu. Esse momento que nós estamos aqui é o Senhor que está nos dando. Amém? Isso aqui é um presente de Deus para com a nossa vida. Adorar, ouvir a palavra, orar, fazer uma reflexão da vida. O dia passou. E Deus sabe como é que foi o seu dia. Você também sabe. Muito mais sabe o Senhor como foi o seu dia. Deus já sabia como ia ser o meu dia e o seu dia. Ele sabe como vai ser amanhã se nos pertencer. O amanhã não existe, eu existe. Amanhã existe, não existe. Amanhã não nos pertence. O momento de adorar, o momento nosso é agora, é já, é esse.
é de refletir o que nós temos vivido para o Senhor. É como se fosse lá no livro de Atos, capítulo 1, verso 8, se não me falha a memória, que descerei sobre vós o Espírito Santo, derramarei sobre vós, não é isso? Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a terra. Em Jerusalém, aqui, minha casa, lugar que eu vivo mais, convivo mais, testemunha lá um para com o outro. Que lugar bonito, que escola, que faculdade de viver comunidade, união, de ser transparente um para com o outro. Jerusalém, minha casa, aqui em Jerusalém. Aí fala até os confins da terra. Judéia, Samaria, os confins da terra. Sai de Jerusalém, sai da minha casa. Vou para o município de Seropédica, vou andar em Seropédica, Judéia. Eu tenho que ser o mesmo, o comportamento, a atitude. Vou sair um pouco, vou para o estado de Minas Gerais. Samaria, vou colocando assim. Lá é a mesma pessoa, a mesma conduta, o mesmo padrão que eu vivo na minha casa, eu tenho que viver aqui. Que eu vivo na minha casa aqui, eu tenho que viver em outro local. Seja lá em Roma, seja lá no Catar, seja em qualquer lugar que for. Eu sou uma testemunha do Senhor, não posso esquecer isso. Eu tenho uma identidade. Eu tenho um selo de Deus. Nós temos esse selo do Senhor. E Daniel entendeu isso tudo. E ele começa a querer viver, buscando uma excelência de vida para o Senhor, dando o seu melhor, sabendo que era um risco de vida. Ele poderia morrer. E às vezes, querido, nós olhamos situações que temos que tomar uma posição, não tomamos, talvez por medo até de morrer. Mas se um dia nós vamos morrer, às vezes nós negligenciamos, não vou dizer negligenciar, mas nos escondemos por não querer tomar uma atitude, sabendo que a atitude é correta e é certa a tomar. Às vezes deixamos passar alguma coisa, até mesmo dentro do nosso lar, o nosso dia a dia, achando que ninguém está vendo, mas Deus está vendo a nossa atitude. E esse tempo parece que é hoje. Deus espera de nós que essa identidade ela seja cada dia forte na nossa vida. Que a nossa postura seja uma postura correta, certa no nosso dia a dia. Daniel começa a viver algo novo na sua vida. Eu, quando apertei a mão de o primeiro irmão, quando o Tiago falou, sai do seu lugar, nós estávamos cantando, recebi um novo coração. Ouvi assim, nós recebemos o coração zerado. Amém? Recebi um novo coração zerado, um coração sem mágoa, um coração perdoado, perdoador, um coração cheio de amor. Mas o que tem acontecido conosco? Será que nós estamos cansados, queridos? Será que nós estamos desanimados nos dias de hoje? Será que Deus não faz mais nada? Será que Deus não age a seu favor mais, ao nosso favor? Será que a boa mão do Senhor não está sobre a nossa vida para ministrar sobre nós milagres? Será que Deus não cura mais? Será que só foi somente na época de Daniel? Será que quando Paulo fala tudo posso naquele que me fortalece, Paulo estava preso e Paulo chega a dizer uma palavra daquela? Tudo posso naquele que me fortalece. Levanta a tua cabeça. Tudo pode, tudo você pode no Senhor, de forma lícita, de forma certa, de forma correta. Tudo pode sim, naquele que te fortalece, te capacita é o Senhor.
como capacitou Daniel a viver um momento muito difícil na sua vida. O ano de 2026, já ouvimos muitas coisas de 2025, que vai ser difícil. Mas até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Por isso que há um preço da fidelidade. Há um preço a ser pago, sim. Renúncia a cada dia, em todo momento da vida. Não viver mais na mentira. Não viver falando mais falsidade do irmão, mais coisas que não agradam a Deus. Como o Espírito Santo de Deus tem se entristecido com nossas atitudes. Ele habita na nossa vida. Mas a nossa atitude entristece o Espírito Santo de Deus. E será que entristecendo ele habita na nossa vida? Daniel, para tomar uma atitude dessa aqui, ele tinha que estar o quê? Cheio do Espírito Santo de Deus, cheio do Senhor. Determinado. Não só com vontade, mas determinado. A vontade dá para nós, e às vezes, hoje eu não estou com vontade, mas quando o coração está determinado, quando o coração diz para o Senhor, eu quero, não existe mais barreiras. Quando o coração fala, eu quero. Quando você falar, eu quero ser cheio do Espírito Santo, o que vai impedir de você ser cheio do Espírito Santo? Deus começa a criar no coração deste homem coisas tão maravilhosas. E no último capítulo e o último versículo de Daniel, eu quero encerrar. Deus fala assim: tu, Daniel, vai-te bem até o fim. Outras traduções diz: e tu, Daniel, seja fiel até o fim. Eu gostaria que você estudasse o livro de Daniel, como o pastor Richard, às vezes, aos domingos pela manhã, está dando aula aqui de a teologia, escatologia, falando sobre as 7 igrejas, sobre o Apocalipse. Eu convido você, o dia que o pastor Richard estiver dando estudo, venha para a igreja, venha ouvir. O que é o livro do Apocalipse? É revelação. Daniel está envolvido, Zacarias está envolvido, como eu li aqui. E tantos outros, Gênesis está envolvido. E Deus continue falando no nosso coração, nos abençoando. A fidelidade desse homem trouxe recompensa para ele. Jesus vem, há uma recompensa. Jesus vem, há uma recompensa. A fidelidade desse homem trouxe recompensa para ele nessa terra. A fidelidade do Senhor traz recompensa também nessa terra. Amém, queridos? Ser fiel ao Senhor traz recompensa nessa terra. Ser fiel ao Senhor até a morte traz a recompensa eterna também. Fidelidade nessa terra, vou repetir, traz recompensa do Senhor. Inúmeras recompensas, incalculáveis recompensas. E outra coisa, a fidelidade tem que ser inegociável em todo o tempo. Se é para falar não, fala não. E a fidelidade, ela traz a coroa da vida. E o dia nós não sabemos e nem a hora. A sua identidade tem que ser inconfundível nessa terra. E com isso você, com certeza, tendo essa atitude de agradar a Deus, ser fiel a Ele, em todo o tempo da sua vida, coisas grandes Deus vai fazer na sua vida. E nós vamos dar o testemunho aqui de cada um, como foi sua história de vida, de viver uma vida de fidelidade ao Senhor, de não negar em maneira nenhuma, mesmo na dor, mesmo no sofrimento, buscando ao Senhor, sendo fiel a Ele, como Deus nos surpreendeu até os dias de hoje, como tem nos surpreendido. Como Deus tem cuidado de nós. Feche seus olhos, por favor. Bendito Deus e Pai. Esse texto nos desafia, Senhor, uma vida cristã
a nos resistir às pressões, meu Pai amado, do mundo. Senhor, estabelece na nossa vida, Deus amado, que nós possamos a cada dia entender que nós temos uma vida limitada, de limites claros, ó Pai Celestial. Ah, Senhor, aquilo que vem nos corromper, meu Pai, nossa fé, valores, princípios. E Deus amado, que manter a nossa vida diante do Senhor, sendo fiel, mesmo em ambientes, meu Pai amado, adversos. Ah, Deus, nos ajuda. Sabemos que é uma escolha pessoal e consciente, mas que traz, Senhor, a aprovação divina. Perdoa nossos pecados, meu Deus. Estamos, meu Pai amado, no segundo mês do ano de 2026. Não sabemos o que está reservado, meu Pai. Não sabemos o que vai acontecer. Mas é o nosso posicionamento diante do Senhor, de ter uma vida, meu Pai amado, voltada para Ti, pautada na Tua palavra, vivendo em amor, vivendo em unidade, tendo compreensão, tendo humildade, em busca da Tua face em todo o tempo. Senhor, nos ajude, como nós precisamos de Ti. Tenha misericórdia de nós. Repreende tudo que não provém do Senhor, que toda uma dificuldade, ela caia por terra nessa noite. Nos ajuda, Senhor, a perseverar. Nos ajuda, meu Pai amado, a viver uma fidelidade para Ti, a dizer não ao pecado, a dizer não à mentira, a dizer não, Deus querido, a tudo que vem contra a Tua palavra. Em nome de Jesus, nos fortalece, nos capacita, nos dê condições. O Senhor busca os verdadeiros adoradores em momentos difíceis, em momentos de adversidade. O Senhor busca os verdadeiros adoradores. O mundo tem sido cruel, difícil. As coisas estão acontecendo, assusta. A violência crescendo, assusta. Ah, Senhor, mas não tem nada novo debaixo do céu. Não tem nada novo, Deus. Quantas gerações já passaram? E o Senhor, meu Pai amado, deu vitória a essas gerações que passaram. Não vai ser diferente. Não vai ser diferente. A Tua palavra, Senhor, Tu empenhou uma palavra que será conosco até a consumação desse século. O Senhor está conosco, o Senhor é conosco, o Senhor está aqui, Pai Celestial. Em todo tempo, podemos sentir Tua presença dentro do nosso lar. Em todo tempo, meu Pai amado, o Senhor está, meu Pai amado, falando e ministrando ao nosso coração. Assim oramos, meu Deus, em nome de Jesus. Amém.